Don't worry, Claire. Olá, meus queridos, como vocês estão? Cá estou eu aqui para trazer mais um vídeo de história de game completa com enredo e spoiler. Mas peraí, quem é essa garota que tá falando aqui com vocês? O meu nome é Francine Garcia, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Se vocês não são inscritos, se inscrevam. Se vocês são inscritos, se certifiquem que o sino de notificações está ativo, pois muitas pessoas estão reclamando realmente que o YouTube está tirando o sino de notificações, que o YouTube não está deixando like. Então, por favor, certifique que tudo está certinho. Like, comentário, compartilhamento e também a sua inscrição. Como é de praxe em todos os vídeos, eu peço para vocês estarem me seguindo nas minhas redes sociais. Então, bora agora pro vídeo. Code Verônica, putz, ela vai trazer o Code Verônica, sim, demorou, mas eu vou trazer a história, o enredo completo do Code Verônica pra vocês, porque é muito importante, claro, muito importante. Então vamos lá. Em dezembro de 1998, ainda buscando pelo seu irmão, a Claire Redfield invade um laboratório da Umbrella que ficava em Paris. Mas ela acaba sendo capturada e enviada para uma ilha chamada Ilha Roquefort, de propriedade da família Ashford. É uns nomes muito parecidos, né, gente? Calma, não se confundam. Depois de permanecer desacordada em sua cela, a Claire ela acaba despertando e ela é surpreendida por várias explosões e muitos estrondos. Então, quando ela é surpreendida, ela encontra Rodrigo Juan Raval. Ele é o responsável pela captura dela, então ele acaba libertando ela e diz que ela pode fugir dali. Ao deixar a sua cela, a Claire chega em um cemitério e ela é atacada pelos mesmos mortos-vivos que atacaram ela em Raycon City. Pois é, Claire. O mundo está pequeno demais para você e os zumbis. Fugindo das criaturas, ela encontra uma pessoa chamada Steve Burnside. Quem ele é? Ele é um prisioneiro que também havia sobrevivido ao ataque na ilha. E ele conta a Claire que os dois podem deixar essa ilha usando um avião. E os dois então se separam, pois Steve acredita que pode ser atrasado pela garota. Pois é, Steve não é tão bonzinho assim, né, Steve? Isso não é muito bonzinho. Usando um computador, então, ele acaba encontrando várias informações que a Umbrella estava seguindo. Pois é, o Chris há meses. Então ele usa o mesmo terminal para poder entrar em contato com o Leon. Que Leon? O Leon S. Kennedy, aquele querido, nosso Leon do Resident Evil 2. Pois é, ele. Então ele envia as coordenadas do local para que ele mandasse pro Chris ir lá resgatar a Claire. Pois é, bem telefone sem fio, né? Uma coisa meio diferente. Enquanto estava na Europa, então Chris ele recebe a mensagem do Leon e ele acaba sendo informado que a Claire estava presa na Ilha Roquefort. O local era propriedade da família Ashford e era uma das fundadoras da Umbrella. Essa ilha era liderada por Alfred Ashford. Em uma suntuosa mansão, Claire encontra o Alfred Ashford, o comandante da ilha no caso. Ele é descendente de Edward Ashford, é um dos fundadores da Umbrella, e ele fica muito irado, muito bravo com o ataque que destruiu a sua maravilhosa ilha e acabou espalhando o T-Vírus por todo o local. Então ele tenta atirar em Claire e ele acaba acusando Claire de ela ser a responsável por todo esse desastre que aconteceu na ilha dele. Após esse encontro, inicia-se então um jogo de gato e rato entre Claire e Alfred, que acaba tentando eliminar ela a qualquer custo. Qualquer chance que ele tem, ele tenta arriscar. Então ele libera um Bandersnatch. Qual que é o Bandersnatch? Ele é um Tyrant, mas se vocês não conhecem os Tyrants do Resident Evil, eu vou estar deixando aqui na descrição para vocês conhecerem, pois tem vídeo aqui no canal contando sobre todos os Tyrants do Resident Evil. Bom, quando ele libera esse Bandersnatch para poder atacar ela acaba sendo salva pelo Steve. Pois é, o Steve voltou. Steve, a Claire não era um peso morto, seu engraçadinho? Pois é. Claire e Steve então seguem juntos pela ilha e eles são surpreendidos por um zumbi que acaba atacando eles dois. O garoto ali acaba ficando sem ação ao reconhecer a criatura. Quem era a criatura? Era o seu próprio pai. Então os gritos de Claire, que estavam prestes a ser atacada, despertam o garoto e ele acaba atirando contra o pai criatura dele. Pois é, o pai zumbi.
Exatamente. Steve então conta a Claire a trágica história da família dele. Ele e o pai haviam sido presos em Rockford por tentar vender informações da Umbrella para empresas que eram rivais da Umbrella. E até a mesma mãe do garoto tornou-se uma vítima dessa empresa, sendo assassinada. Então a dupla se separa novamente e Claire encontra uma mansão privativa. Passando por uma passagem secreta, ela acaba presenciando um dos surtos de personalidade de Alfred. Que surto? Ele estava vestido e falando como se fosse a sua irmã gêmea, Alexia Ashford. Muito bizarro. Sem presenciar toda a cena, Claire acredita que os dois gêmeos estariam no cômodo conversando, falando sobre o renascimento da família Ashford e da eliminação daqueles que se opuseram a eles. Retornando então à mansão onde ela foi atacada por Alfred, Claire encontra-se com Albert Wesker, pois o Wesker aparece no Code Verônica. E ele revela ser o responsável pelo ataque da ilha Rockford. Ele acaba agredindo a Claire. Felizmente, ele é interrompido por um contato no rádio e ele acaba deixando a Claire ali mesmo. Na mansão privativa, Claire é surpreendida por Alfred novamente e ele está vestido ainda como Alexia. Mas Steve aparece e acaba defendendo ela, atirando contra Alfred, que foge passando por uma passagem secreta. A dupla então segue a falsa Alexia, que no caso é o Alfred, e chega a um quarto onde encontram uma peruca loira e um vestido manchado de sangue. Então eles acabam se perguntando de quem seriam aqueles objetos e são novamente surpreendidos por Alfred. Steve então luta contra ele, desarmando ele, e de relance Alfred vê o reflexo do seu rosto maquiado e um reflexo ele acaba fugindo completamente perturbado. Só então a Claire e Steve finalmente percebem que a mulher que encontraram anteriormente se tratava do Alfred, transvestido. O alarme de sistema então de autodestruição do local soa e a dupla começa a se dirigir ao aeroporto do complexo o mais rápido que eles podem. Determinados a impedir a fuga de Claire e Steve, Alfred apela para um tirante T-103, que acaba perseguindo os dois até a aeronave. Após a batalha contra o monstro, Claire retorna para o cockpit e o avião decola com sucesso. Pensando que tudo estava acabado, Claire e Steve descansam na cabine. Pois ela pensou que era o fim e eles iam ser felizes para sempre. Porém, o piloto automático da aeronave é acionado e a distância por Alfred muda totalmente as coordenadas da viagem e acaba enviando os dois para a Antártida. Perdendo então a altitude, a aeronave faz um pouso muito forçado e ela acaba se chocando contra uma das construções do local. Sem ferimentos, só no Resident Evil que você não tem ferimentos, você choca um avião, tá? Claire e Steve deixam o avião e seguem para explorar a nova área. Mais um dos complexos da Umbrella espalhados por esse vasto mundo que nós temos aqui. Enquanto isso, chegando à ilha Rockford, Chris reconhece Rodrigo Raval, que informa da fuga da sua irmã Claire. E os dois são surpreendidos pela Gulp Worm, que engole Rodrigo. Chris então luta contra essa criatura, que ao ser derrotada, regurgita o guarda da prisão de Rockford. Ai, que delícia! Infelizmente, Rodrigo fica seriamente ferido e acaba morrendo. Vá. Na ilha, Chris reencontra Albert Wesker, quem ele acreditava ter morrido na mansão poucos meses antes, Resident Evil 1, gente. Resident Evil 1. E ele descobre que o Wesker havia sido atacado pelo Tyrant propositalmente e agora possuía um vírus em seu corpo, que dava a ele poderes sobre-humanos. Agora o Wesker tá tunado. No encontro, Chris descobre o ódio que o Wesker sente por ele por ter sido um dos responsáveis por destruir seus planos ao matar o Tyrant. E o Wesker agride Chris e revela que Claire está na Antártida, onde também se encontra Alexia Ashford. Antes que a luta pudesse acabar em morte, Wesker abandona Chris ao ver o rosto de Alexia em um monitor. Decidido então a salvar Claire, Chris usa um jato Harrier para ir até a Antártida e resgatá-la. O cara é um herói, mano. Voltando na Claire agora, Steve logo descobre a existência de uma base australiana a 7 milhas de onde estão. E para alcançar tais instalações, eles pretendem utilizar uma escavadeira, que os tiraria de dentro do complexo da Umbrella. E os dois acabam sendo surpreendidos por Alfred novamente, ameaçando atirar em Claire.
Em um novo conflito com Steve, Alfred sai baleado e cai de uma grande altura. Ao ouvir os gritos do filho ferido, Alexander Ashford, transformado em um monstro por experimentos realizados anos atrás pela sua própria filha Alexia, se solta do calabouço onde ele era mantido. Alexander então alcança a área externa e ataca Claire e Steve, mas ele acaba sendo derrotado pela garota. A dupla então se dirige a um carro de neve para poder partir, mas são surpreendidos por dois estranhos tentáculos enviados por ninguém menos que a verdadeira Alexia. Mesmo ferido, Alfred se dirigiu até a sala onde sua irmã era mantida em sono criogênico e acabou a libertando. Com o irmão morrendo em seu colo, ela atacou Claire e Steve e acaba impedindo eles de deixar o complexo da Umbrella na Antártida. Claire então é aprisionada em uma espécie de casulo por Alexia em uma réplica da mansão de Arkley. Chris finalmente consegue encontrar a irmã e a salva. Os dois partem para tentar procurar por Steve, mas eles são impedidos por Alexia e forçados a seguir caminhos separados. Investigando a mansão, Claire finalmente encontra Steve em uma prisão. O rapaz estava preso por amarras e por um grande machado. Sem ter como soltá-lo, a Claire apenas ouve o que ele tem a dizer. Alexa conduzira em Steve o mesmo experimento que foi feito no pai dela, Alexander. E em seguida ele se transforma em um enorme monstro e parte para cima de Claire. A garota então se vê perdida quando Alexa contribuiu na perseguição, prendendo-a com um tentáculo. Por um breve momento, Steve parece ter recobrado a consciência e defende Claire no tentáculo de Alexia, com o machado que lhe portava. Infelizmente, a vilã contra-ataca e fere ele gravemente. À beira da morte, só restou a Steve declarar seus sentimentos por Claire antes de partir. Pois é, eles se apaixonaram em questão de... Caramba, foi mais rápido que com a ida, cara. Claire é encontrada por Chris então e é retirada da cela onde Steve morrera. Os dois partem para deixar o complexo, mas são impedidos novamente por Alexia, que sofre várias mutações e apresenta 3 formas diferentes. O golpe final da vilã é dado com a Linear Launcher, uma arma projetada pelo próprio pai de Alexia, Alexander Ashford. Pouco antes de deixar definitivamente complexo, Claire e Chris são surpreendidos por Wesker, e os dois travam uma luta rápida, mas apesar da sua superioridade física, Wesker, Chris e Claire conseguem escapar graças ao começo da explosão do complexo de pesquisa, e Chris foge do local com a irmã. Então, esse foi o enredo completo do Code Verônica, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou estar ajudando vocês. E é isso, galera, lembrando que toda quarta e domingo tem vídeo novo aqui no canal. Vou estar esperando vocês aqui, ok? Um grande beijo pra vocês, meus queridos, e até o próximo vídeo.